até o 105, né? Vários pontos de ser fiel. E aqui no capítulo 98, ela vai falar um pouco de vários pontos, pelo menos 3 ou 4 pontos aqui. Eu vou ler, vou falar um pouco e espero que vocês falem mais, tá bom? É dos jovenzinhos aí, tá? Então, espero que vocês falem, tá bom? Aqui diz assim, né? Muito se poderia dizer aos jovens quanto ao privilégio que tem de ajudar na causa de Deus. Olha só, o foco é a causa de Deus. Queridos, Jesus voltará quando a causa de Deus, quando a obra de Deus for finalizada. O nosso foco não é ter filhos, esses filhos terem outros filhos, meus filhos terem outros filhos. Não. Algum momento isso precisa cessar e Cristo precisa vir. Então aqui começa já falando, jovens, do privilégio que nós temos de fazer parte dessa obra. É a maior obra, né, que existe. E aqui diz assim: aprendendo lições de economia e abnegação. Então, o aprender a economizar, o aprender a se abnegar, envolve o privilégio de estar na causa de Deus. Entenda que estar na causa de Deus demanda responsabilidade. Eu sei que como jovem não é fácil ter, já como eu, como pai de 3 filhos, já não é fácil, é uma luta grande. Mas é bom vocês serem jovens e estarem, né, diante desses textos, porque vocês terão muito mais tempo para estar prontos. Não sei se vocês sabiam, mas o lóbulo frontal, ele se completa ali, ele fica pronto aos 30 anos. Interessante, né? Aos 30 anos. Por isso que Cristo, ele estava pronto para o seu ministério aos 30 anos. Porque como homem, ele necessitava crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Lucas 2, 52. Então, Cristo, ele se fez homem e ele necessitou crescer em todas as fases como nós. Sim. Diante disso, vocês estão nessa fase. Nessa fase de quê? Crescimento. E economizar, não somente na parte financeira, mas em outros pontos que nós vamos ver, faz parte de estar na obra de Deus. Ainda segue aqui o texto. Muitos pensam que podem condescender com este ou aquele desejo, e por assim fazer, habituam-se a gastar totalmente seus rendimentos. Deus quer que procedamos melhor a esse respeito. Pecamos contra nós mesmos quando nos satisfazemos com ter bastante para comer, beber e vestir. Deus tem alguma coisa mais elevada diante de nós. Olha só, o mundo faz isso. O mundo ganha dinheiro, come, bebe, se veste, se diverte e fica nisso. Para o povo de Deus, Deus tem algo a mais. Né? Diz aqui, quando estamos dispostos a afastar nossos desejos egoístas, entregando as energias da mente, olha só, economia da energia, as energias da mente e do coração ao trabalho da causa de Deus, as forças celestiais cooperarão conosco, tornando-nos uma bênção à humanidade. Queridos, você quer ser o quê? Uma maldição nesse mundo ou uma bênção? Né? Então aqui diz que muitos estão habituados a gastar toda a sua renda. Será que eu estou dentro desse grupo aqui? Você entrou um tanto, opa, separa o dízimo, separa oferta, porque eu sou a de dentista, e o resto eu torro tudo. Pergunta aí para vocês. Quanto de nosso dinheiro nós vamos dar conta a Deus? E diante dessa pergunta, eu já abro aí para comentários desses 2 primeiros parágrafos. Vamos lá. Eu peço para que alguém me dê alguma força aí para
as mãozinhas que eu não consigo ver aqui. Então, alguém comande essa parte aí, por favor. Eu achei bem interessante, porque, na verdade, todo o dinheiro que a gente ganha é dele, né? Nós somos só mordomos de Cristo. Então, tudo que nós temos e somos é dele. E, como foi falado, se a gente gastar dos nossos jeitos egoístas, né? O que Deus vai achar de nós? E qual vai ser a nossa recompensa depois, né? Vamos ver que várias vezes esse ponto sobre a economia, sobre a fidelidade, ela é um pouco deixada de lado, como segundo plano, mas ver que, se for estudar, ver quão é importante, né? E com o dinheiro a gente pode tanto ajudar a causa de Deus, como deteriorar a causa de Deus. Então, uma coisa bem interessante essa parte mesmo. Exato, muito bom. Alguém mais? Enzo, você fica de olho aí, se alguém quiser falar, que eu não consigo Sim. ver aqui. Tá, ok. Obrigado. Nada. Mais algum comentário, pessoal? Pessoal, vocês estão tímidos? Vamos lá. Pode vir, quiser vir. Bom, tudo bem. Eu tenho um comentário rapidinho. Pode falar. Eu fico pensando, né, que Deus falando sobre lições de economia pra gente e aconselhando a gente não gastar coisas para nós mesmos e não usar nosso dinheiro só para isso. Aí eu fico pensando, porque hoje a gente está muito acostumado, né? Há muitas pessoas que fazem missões, há muitas pessoas, a igreja, assim, os dízimos, as ofertas são usados para essas coisas, e a gente não tem muitas vezes esse senso de que cada um tem uma responsabilidade individual, né? Para com o seu dinheiro e para com Deus e na obra. E o que acontece é que eu paro para pensar, por exemplo, nos pioneiros. E aí, esses dias eu estava vendo um texto que falava sobre... Ellen White tá falando, eu fiquei muito impressionada com esse texto, deixa eu pegar aqui. Tem aqui no meu WhatsApp, diz assim: nossa mala, Ellen White falando, né? Nossa mala continha quase tudo que possuíamos na Terra. Sentimos, porém, paz de espírito e consciência limpa, e apreciávamos isso mais do que confortos terrestres. Aí eu fico pensando, né? Olha a vida que eles tinham. Aí tem outros textos que falam o quanto eles economizavam, enquanto desde pequena Ellen White economizava, assim, os centavos para comprar folhetos. E tudo isso em prol da missão, né? Em prol das coisas de Deus. Então, eles viviam uma vida simplíssima. E, sim, a tamanha abnegação que eles tinham, eu fico muito impressionada. E, assim, a gente não tem nem metade dessa abnegação, muitas vezes, né? Eu não tenho. Então, assim, a gente percebe a nossa necessidade, né? De pensar mesmo que tudo que a gente tem é de Deus. A gente precisa usar para casa, a gente precisa gastar menos para nosso próprio benefício. Eu fiquei pensando, né? Eles tinham pouquíssimas coisas e eles eram felizes, porque eles sabiam que eles estavam fazendo uma coisa certa, né? E porque o que importava realmente, o que importa realmente, é a gente estar usando os nossos bens, mesmo que seja pouco, para avanço da causa, né? Para a glória de Deus. Eu achei esse texto muito bonito. Sim, isso mesmo. Alguém mais? Eu Tá. eu achei bem interessante, falando sobre, né, riquezas, o Rodrigo Silva. Ele, não sei quem assistiu, ele participou de uma live com o Flávio Augusto, se não me engano, e com o Thiago Nigro, né? Ele se batizou, enfim. E lá ele citou que a gente é possuidor de 4 tesouros, né? Que é o templo, o tempo, o talento e o tesouro, né? E então, tudo isso, quando a gente se entrega, né, a Deus, mas, claro, é muito difícil, muito difícil. Eu enfrento grandes lutas, né, com isso. Eu, até mesmo quando conheci a Cristo e o caminho, eu ficava, mas como assim? Já é muito difícil viver para mim, né? Buscar umas coisas, né? Grandes sonhos que a gente muitas vezes tem quando a gente é mais novo. Eu ficava, mas como assim, né? Eu vou ter que agora me abdicar do meu tempo para beneficiar outra pessoa. Era uma coisa muito anormal para mim, né? E hoje, mas graças a Deus, Deus tem me ajudado, né, através dessa doação que a gente faz da nossa vida, né? E eu sempre tenho sido guiado pelo Espírito Santo para que eu separe também uma quantia, por conta que é até um princípio, sabe, bíblico, né?
Quanto mais você dá a uma pessoa, quanto mais você ajuda, mais você é beneficiado. Então, assim, não é barganha, sabe? Mas é meio que uma lei, uma sequência. Então, quando você busca ajudar uma outra pessoa, você é mais beneficiado do que essa pessoa, né? Que foi ajudar. Então, Deus, ele é uma sabedoria infinita, né? Então, seguir os princípios de Deus é a melhor coisa que a gente faz na vida. Amém. Bênção. É isso mesmo. Glória a Deus. Alguém mais aí, pessoal? Algum jovem aí? Eu, Pode? Fala. eu não sou muito assim de ler livro, né? Tenho assim muita preguiça. E até uma das coisas que eu peço a Deus para me ajudar, né? Para tirar essa preguiça de mim. E eu tô lendo o livro, né? Que eu acho que todos já conhecem, é A Linda Fazenda de Madison, né? Eu até indico bastante porque trata muito desse assunto, né? De viver em simplicidade e abnegação completa, né? Às obras de Deus. Ali conta dos pioneiros, né? A época ali de 1880 até 1910, 1920, a respeito da escola de Madison, né? Da faculdade de Madison. E conta muito a respeito da história do Edward Sutherland e Percy Magan. E fala que eles eram, e conta, assim, várias experiências, assim, de completa dependência de Deus mesmo, abnegação. Assim, várias dificuldades que eles passaram para poder construir, dificuldades tanto com relação a terreno, para poder arrumar, para poder conseguir construir a universidade, a escola, dificuldade deles com eles mesmos, né? O nosso eu, né? A luta contra o nosso eu, dificuldade com as pessoas de fora da cidade e dificuldade com as pessoas de dentro da igreja, né? Muitas vezes as associações e conferências gerais eram feitas e o centro, assim, das conferências eram a respeito dessa universidade, né, dessa escola, e diversas vezes os pastores, os líderes, não davam os recursos, né? Falavam que não era de Deus. Mesmo Ellen White ia lá, mandava várias cartas falando que era errado, que eles deviam incentivar, ou se não incentivassem, deviam não jogar para baixo, né? Você tem ali a opção ou de jogar a pessoa para cima ou de jogar a pessoa para baixo. Ela pedia, se você não for incentivar, você pelo menos não atrapalha. Deixa eles coisarem quieto, deixa eles fazer as coisas quietas, né? E assim, a dificuldade é enorme, uma dificuldade enorme. E somente pela fé em Deus mesmo, pela nossa entrega completa a Deus, que a gente vai conseguir viver uma vida abnegada e simples, né? Porque o mundo ele nos tenta isso, Satanás oferece isso, é riqueza, é carrão, é casa enorme, piscina, uma própria vida no campo. Você pode ter ali um terreno enorme, você quer fazer aquilo dali como se fosse seu parque de diversões, entendeu? Então, é assim, uma vida muito, é um relacionamento muito forte com Deus que a gente necessita para poder viver dessas duas formas, né? Abnegadamente e simples, né? Uma simplicidade enorme. Esse é um dever nosso com Deus. Sim. Muito bom. Muito bom, Caio. Alguém mais, pessoal? Se não tiver, a gente pode seguir o próximo subtópico aqui. O Enzo que está aí, de olho, para mim, não tem. Acho que não tem mais ninguém. Então, vamos seguir aqui um pouco para aqui, nessa parte aqui. Acho que a Bela já falou, né? Um pouquinho. Olha que coisa linda. Aqui diz aqui, ó, Ellen White. Ainda que seja pobre, o jovem que for trabalhador e econômico pode poupar um pouco para a causa de Deus. Quando eu tinha apenas 12 anos, sabia o que era economizar. Que ano que era, né? Ellen White nasceu em 1827, mais 10, 37, mais 2, 39. 1839. Tinha 12 anos. Na idade quase da minha filha aqui do meio. E ela diz aqui, eu aprendi juntamente com a minha irmã um ofício. Trabalhava com 12 anos.
Beleza, hein? E se bem que ganhássemos só 25 centavos por dia, conseguíamos economizar disso alguma coisa para as missões. Pouco a pouco chegamos a economizar $30. Queridos, pense bem, vamos fazer uma conta aqui, né? Simples. 25 centavos por dia. Para você conseguir chegar a $30, ela teria que trabalhar durante 120 dias seguidos e não gastar um centavo, um cento, né, no caso. 120 dias seguidos, sendo que possivelmente ela descansava finais de semana. Então você coloca aí quase 6 meses aí de serviço sem gastar um cento. E aqui diz assim: então, ao ouvirmos a mensagem da breve vinda do Senhor, ou seja, em 1840, né, acompanhada de um pedido de homens, pensamos ser um privilégio entregar a nosso pai aquela quantia, pedindo-lhe que a empregasse em folhetos e pequenos livros para enviar a mensagem aos que se achavam nas trevas. Então, ela se comoveu com a obra, com a causa de Deus. E aquele dinheiro suado dela, ela guardou. E aí, na hora certa, ela falou: pai, está aqui para a obra de Deus. Isso é uma jovem de 12 anos convertida, focada em Deus e em sua obra, né? Ainda diz aqui: é dever de todos quantos têm alguma parte na obra de Deus aprender a economia no uso do tempo e do dinheiro, como foi dito pelo Caio. Os 4 T's, né? Os 4 T's: talentos, o templo, que é o seu corpo, o tempo e o tesouro. Os 4 T's, né? E aqui diz assim: os que condescendem com a preguiça mostram que dão pouca importância às gloriosas verdades a nós confiadas. Necessitam educar-se em de operosidade e aprender a trabalhar tendo em vista unicamente a glória de Deus. Queridos, precisamos trabalhar, usar bem o nosso tempo. Qual foi uma das causas da queda de Sodoma? Quando você pega a sua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, em uma das versões, diz que Sodoma tinha abundância de ociosidade. Não faziam muita coisa. Jovens, mente vazia é oficina de Satanás. Dado. A gente está há uns meses lendo muito e palestrando muito sobre saúde mental. Muito sério esse. E ela fala diversas vezes para não deixar a mente vaguear. Por exemplo, Eva caiu por quê? Foco. A mente ficou ali. Ai, mas começou a bater papo com a serpente. Ah, blá, 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 blá. Ellen White ainda disse que ela estava com muita curiosidade. Não é interessante? Parece que na internet a gente perde tempo dessa forma. Fica ali, ó. Passa dedinho, sobe dedinho. Passa, desce e sobe. Curiosos. Com a mente vá guiando. É ali que se cumpre 1 Pedro 5,8. Satanás como leão. Ele está ali esperto. Queridos jovens, eu estou com 33. Existem certas coisas que eu vi quando era mais jovem, que quando eu estou sem foco, Satanás, ele coloca de volta na minha mente. E aí eu sou tentado em prol disso. Então, a importância de vigiar, ela mais fala as entradas da alma. E aqui ela diz tomar a economia no uso do tempo
e do dinheiro, do tempo. Há um gasto excessivo no tempo. Por exemplo, Efésios capítulo 5, a partir do verso 15, verso de 16, o apóstolo Paulo, ele diz, né? Temos que remir o tempo. Alguém sabe o que significa remir? Alguém chuta aí, vai lá. Aproveitar, usufruir. Isso são palavras que estão dentro dele, tá certo? Mas a palavra certa para remir, por exemplo, a gente canta, né? Jesus me remiu por seu sangue, né? Assim? Jesus me remiu, ele me resgatou, ele me salvou. Se você for pegar no dicionário, remir é resgatar, salvar, livrar das penas do inferno. Está lá no dicionário. Isso, Jabes. Redimir. Então, o nosso tempo muitas vezes está sendo perdido, está caído e precisa ser resgatado, remido, salvo, liberto. Olha a profundidade que Paulo traz do tempo. Quando você pega esse livrinho aqui, ó, fantástico livro, Parábolas de Jesus, capítulo 25, capítulo fantástico. Um capítulo fantástico. Anota aí para que você possa ler. Aqui, o título dele é Como Enriquecer a Personalidade. Queridos, nós temos que nos preparar para estar aptos para a obra de Deus. Tem um texto que eu gosto muito, do livro Conselhos sobre Saúde, na página 107. Conselhos sobre Saúde. É um livro bem grosso. Eu tenho ele aqui, ó. Página 107. Ellen White, ela fala assim, ó. O nosso primeiro dever para com Deus e para com os nossos semelhantes, adivinha, é o desenvolvimento próprio. Olha só. O nosso primeiro dever para com Deus e para com o próximo é se desenvolver. Aqui diz, a fim de que sejamos capazes de realizar a maior soma de bem. E para que você se desenvolva para fazer a maior soma de bem para Deus, é necessário a economia do seu tempo e do seu tesouro, né? Ellen White, ela fala ainda aqui, né? Que devemos aprender a trabalhar tendo em vista unicamente a glória de Deus. Então, o nosso serviço tem que estar em prol de Deus e de sua obra. E pode ter certeza que nós seremos as pessoas mais felizes do mundo. Porque alguém que tem um propósito, tem um objetivo, esse vai ser feliz. Por isso, jovens, não pensem em um serviço, em uma profissão apenas pelo ganho. Isso é engano, isso é Babilônia. Você vai se frustrar. Como eu. Eu conheci a Cristo com 18 anos, né? Meus pais não são da fé, não tenho ninguém que seja da fé. E ali com 18 anos eu fui conhecendo a Bíblia, me deram livros de Ellen White, graças a Deus. E desde 2007, estou aí nessa busca. E agora, nesse mês, eu estou saindo do meu serviço para ser missionário. Eu e o meu lar. Mas vocês não precisam passar por tantas coisas como eu. O entender o plano de Deus para o seu trabalho, para a sua economia de talento, de tesouros, de saúde, já quando jovem, você se preparará melhor. Por exemplo, a gente sabe, tem um texto dela que ela diz: nenhuma outra obra será feita a não ser a obra médico-missionária no tempo do fim. Então, queridos, por mais que você goste de várias coisas aí, e Deus vai usar você com vários dons e talentos distintos,
existe uma necessidade de conhecer da obra médico-missionária. Ou seja, a obra médico não quer dizer que você tem que ser médico. Não é isso. Quer dizer que você precisa conhecer um pouco de saúde e de doenças e como tratá-las. Ellen White fala isso. Livro Eventos Finais. Ela fala que todos nós deveríamos entender a causa das doenças e como tratá-las. E médico missionário. Você precisa estar apto a dar um estudo bíblico. Você precisa estar apto a defender a sua fé. Por exemplo, por que você quer que Cristo entrou no Santíssimo? Dia 22/10/1844. Entende? Vamos vamos abrir aqui. Quando eu começo a falar, parece que eu não paro, né? Mas eu queria que você... Desculpa aí, viu, pessoal? É porque eu gosto das coisas de Deus, viu, queridos? Me queima. Até quando eu tinha 18 anos, queimava, e hoje queima mais ainda. Queima muito, viu? Não pode parar, não. Ali no livro de Deuteronômio diz que o candelabro deve estar aceso o tempo todo. Esse é o fogo de Deus dentro de nós, sabe? Mas eu quero abrir aí para vocês desse segundo tópico aí. Alguém quer comentar? Bom, eu acho que não, né? Então, vamos seguir um pouco, a gente vai Léo, entrar na parte... Oi. tá me ouvindo? É legal? Oi, Paz de Caio? Jesus esteja com todos aí. Opa. É o Jabe. Fala, Jabes. Desculpa aí, que aqui no meu celular eu não consigo ver. Ah, agora sim, estou te vendo. Tudo bem, Jabes? Que bênção tê-lo aqui. Prazer estar aqui com vocês. Você comentando aí, e reflete muito, eu compartilho muito do que você disse, porque eu tô só um pouquinho atrás de você, eu tô com 32, já eu te alcanço. E ao contrário de você, eu nasci em um lar adventista, mas as luzes falsas do mundo chamaram a minha atenção e eu me afastei por um longo tempo. E eu acredito que o adventista, ele tem muito na mente, às vezes, uma história da Bíblia que geralmente é a inspiração de muitos jovens. Sabe qual história que é? A história de Sansão. Sansão. Só que eu depois que eu comecei a refletir, eu parei, nossa, gente, como que a gente se ilude com a história de Sansão, né? Achando que só porque ele fez o que fez, ele não remiu o seu tempo, os seus talentos, ele abusou de todas as suas faculdades morais, intelectuais, da sua força física. E porque no finzinho ele conseguiu, pela graça de Deus, né, alcançar a vitória, nós nos iludimos e achando que com todo mundo vai ser assim. E isso é um perigo muito grande. Então, nosso exemplo para o tempo do fim não é Sansão. Nosso exemplo para o tempo do fim é Enoque. E aí me mostra a caminhada de Enoque. É bem diferente da caminhada de Sansão. E tem um texto que eu vou compartilhar aqui com vocês, para vocês lerem depois aqui. É uma meditação de Este Dia com Deus, que foi algo que... Nossa, quando eu vi isso, sério, eu fiquei assim, chocado. Porque eu percebi que não é simplesmente você fazer o que você vai fazer da sua vida e depois você se danifica moralmente, intelectualmente, gasta suas forças físicas, seu tempo, seus talentos, e você acha que, quando Jesus voltar, está tudo resolvido. Não é bem assim. Se vocês derem uma lida depois com detalhe nesse texto dessa meditação aí que eu mandei, vocês vão ver que tem consequências eternas para a vida por vir. Isso é muito sério. E aí hoje, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, então quer dizer que não tem como remediar, não tem como compensar tudo que eu fiz, como você disse, né? As coisas que você viu que Satanás usa ainda para te atormentar hoje.
Então, tem coisas, danos morais que a gente se faz quando a gente se entrega a certas coisas sabendo que é errado. Isso tem consequências eternas, inclusive na vida por vir. O texto diz assim, ó, que terrível pensamento entrar na vida futura destituídos de metade do poder que se poderia ter. Então, esse é o meu recado. Não se iluda achando que simplesmente você vai entrar no terreno do diabo e sair ileso, porque não vai. Pessoal, jovens, presta atenção. O Jabes foi da fé e saiu. Eu fui do mundo e vim. O Jabes voltou. Nós dois estamos falando que não vale a pena. Não vale a pena. Então, por favor, não larguem da mão de Cristo. Nós temos feridas profundas até hoje, Jabes e eu. Que a gente pensa assim, nossa, se a gente tivesse a chance de ter, né, ficado firme, no caso, ele e eu, tivesse tido mais luz, ou tivesse sido pelo menos fiel à luz que eu tinha, que eu também não fui. Então, não vale, né? Não vale a pena, tá? É o que eu falo para os meus filhos. Ainda aqui, então, pessoal, seguindo, diz que os que não têm bom discernimento do uso do tempo e do dinheiro devem se aconselhar com os que têm experiência. Acho que por isso que o meu amigo Enzo, chamo eu, né, Enzo? Mais velho, não tão velho, mas também não tão novo. E nós, desse grupo que somos os pais e mães, nós estamos aí dispostos, queridos, a ajudar, né? Naquele pouco que a gente sabe. Mas aqui diz, se aconselhar com os que têm o quê? Experiência. Queridos, isso é humildade. Eu gosto muito quando eu leio, quando eu falo sobre isso, de lembrar de Moisés. Moisés tinha seus 80 anos. O rapaz tinha ali pedido a Deus a bênção dele, 10 pragas tinham sido dadas, tal, e o homem era um homem de Deus. Mas quando seu sogro Jetro chegou e deu um conselho, Moisés ouviu, ele anuiu ao conselho de seu sogro. Isso é humildade. Eu digo que os jovens que ouvem os mais velhos, eles vão longe, porque eles não precisam aprender com os próprios erros, mas eles aprendem com o erro dos outros. Já viu os porcos, né? Uma vez eu li em um livro que quando era colocado a comida dos porcos, às vezes era muito quente, e diz que cada porco tinha que enfiar a fuça dele e queimar a fuça. Nenhum porco olhava para os outros porcos, queimando a fuça, fazendo assim. Não, cada porco tinha que enfiar a fuça dele na comida quente e sair pegando fogo. Rapaz, a gente não precisa ser porco. A gente não precisa. Vocês não precisam. Vocês podem usufruir do focinho dos outros, entende? Nós já queimamos muitas vezes. Vocês não têm que passar por isso, né? Seguindo aqui, fala que com o dinheiro que obtemos em nosso trabalho, minha irmã e eu nos vestíamos. Costumávamos entregar o dinheiro à nossa mãe, dizendo, compre de modo que, depois de pagar nosso vestuário, sobre alguma coisa para o trabalho missionário. Olha que coisa linda, né? E ela assim fazia, animando desta forma em nós o espírito missionário. O dar, que é fruto da abnegação, é admirável auxílio ao doador, porque o Caio disse. Então, a gente dando há um benefício para quem doa. A Bíblia diz, melhor é aquele que dá do que aquele que recebe. Transmite uma educação que nos habilita a compreender a obra daquele que andava fazendo bem, aliviando o sofredor e suprindo as necessidades dos desamparados. Aqui diz que quanto mais você se doa, mais você entende o caráter de Cristo. Quando eu era novo na fé, eu conheci vários temas da verdade dos nossos tempos, né? E aí eu li muito, né, sobre isso, prego muito sobre esses temas, mas eu entendi hoje que o suprassumo de tudo é conhecer o caráter de Cristo. Sabe?
os outros temas que a gente acha que é muito bom, aquilo, né? Aquele tema, aquela doutrina, todos são bons, mas a base de tudo é o caráter de Cristo. E aqui disse que aquele que se doa e dá, aquele que tem para a obra, ele vai entender melhor o caráter do mestre. Diz que o Salvador não vivia para agradar a si mesmo. Em sua vida não havia o menor traço de egoísmo. Embora encontrando-se no mundo por ele próprio criado, o mundo era dele. Foi ele que fez. Mesmo assim, não exigia parte alguma do mesmo como seu lar. As raposas têm as suas covas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça, não tem aonde descansar. Mateus 8:20. Que exemplo, que maravilha. Esse é o meu mestre, dono de tudo. Se abdicou. Uma certa vez falaram assim, ó: ei, Cristo, você precisa pagar os impostos. E aí Cristo olhou para Pedro e falou assim: Pedro, quem é que paga as taxas? São os servos do rei ou os filhos do rei? E Pedro falou: não, são os servos, o filho do rei não paga taxa. Aí Cristo: pois é, eu que sou filho do rei, sou filho do dono, não deveria pagar taxa. Mas para que não haja escândalos, vai lá, pesca um peixe, mais um peixe, né, na Bíblia, que come algo diferente além daquele de Jonas, né? E ali tinha uma moeda, né? Então Cristo, ele, mesmo sendo dele tudo, ele escolhe não ter nada. E isso é algo que nós deveríamos fazer mais. Às vezes a gente devolve dízimo, né, oferta, e acha que 80% é meu e eu faço o que eu quero. Aí depois eu cobro o meu pastor: você vive de dízimo, você não pode gastar com qualquer coisa não. Queridos, você também não, viu? Você também não. Todo o dinheiro vai ser pedido conta. E ali Mateus 25 conta da parábola dos talentos, e ali diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, por isso a necessidade de ser fiel no pouco. Aqui diz uso dos talentos, indo aqui quase para a parte do fim, tá? Enzo, vocês vão até às 8 aqui? Às 8. Tá. Tio Léo, tem 2 pessoas com a mão levantada. Então, pode falar, pessoal. Bênção. Ok. Acho que foi a Gabriela que levantou primeiro, então pode comentar primeiro, Gabriela. Boa noite. Então, eu tenho um comentário a fazer que está na meditação que eu estava lendo esses dias, do Desejado de Todas as Nações, que diz assim: ver-se-á que a glória que resplandece na face de Jesus Cristo é a glória do abnegado amor. E, olhando para Jesus, vemos que a glória de nosso Senhor é dar. Nada faço por mim mesmo, disse Cristo. O Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Eu não busco a minha glória, mas a daquele que me enviou. Manifesta-se nestas palavras o grande princípio que é a lei da vida para o universo. Todas as coisas Cristo recebeu de Deus, mas recebeu-as para dar. Assim, as cortes celestes, em seu ministério por todos os seres criados, através do amado Filho, flui para todos a vida do Pai. Por meio do Filho, ela volve em louvor e jubiloso serviço, uma onda de amor, a grande fonte de tudo. E assim, através de Cristo, completa-se o circuito da beneficência, representando o caráter do grande doador, a lei da vida. Nós sabemos que a definição do mundo para a economia é você guardar. E aqui dá a definição exata para o que é o princípio do amor, o princípio que está na lei de Deus, o princípio que está no coração de Deus, dos seres celestiais. Eles sempre têm para dar. E quando eles recebem para dar, esse circuito é chamado de beneficência. Tanto é isso que, um pouco antes, fala que a natureza age dessa forma.
Não há nada a não ser o coração egoísta do homem que viva para si. Nenhum pássaro que fende os ares, nenhum animal que se move sobre a terra, deixa de servir a qualquer outra vida. Folha alguma da floresta, nem humilde haste de erva é sem utilidade. Toda árvore, arbusto e folha exalam aquele elemento de vida sem o qual nenhum homem ou animal poderia existir, e animal e homem servem, por sua vez, a vida da folha, do arbusto e da árvore. As flores exalam sua fragrância e desdobram sua beleza em bênção ao mundo. O sol derrama sua luz para alegrar a mil mundos. O próprio oceano, a origem de todas as nossas fontes, recebe as correntes de toda a terra, mas recebe para dar. Os vapores que lhe ascendem ao seio caem em chuveiros para regar a terra, a fim de que ela produza e floresça. Os anjos da glória acham seu prazer em dar amor e infatigável cuidado a almas caídas e contaminadas. Seres celestiais buscam conquistar o coração dos homens, trazem a este mundo obscurecido a luz das cortes em cima. Mediante o ministério amável e paciente, operam no espírito humano, para levar os perdidos a uma união com Cristo, mais íntima do que eles próprios podem avaliar. Então, assim, aqui diz claramente, tanto na revelação de Deus na natureza, quanto na revelação de Cristo, que existe uma separação, existe uma diferença entre o que surgiu no coração de Satanás no céu, que era justamente a busca pelos seus próprios interesses, e aquilo que está no caráter de Cristo, que é receber para dar. Então, quando nós temos a noção de que aquilo que Deus, o doador da vida, deu a nós, que foi 100% de tudo, e ele pede 10% para devolver a ele, na verdade é para nos ensinar que nós não podemos viver de forma egoísta, como se a nossa vida fosse o centro de todas as coisas, porque na natureza nada vive para si mesmo. Tudo gira em torno do amor. E é isso que Deus procura atrair quando ele nos ensina a questão da abnegação, da economia, do nosso uso, dos nossos talentos, do nosso tempo. Tudo tem a ver com isso. Para nos ensinar, nos disciplinar a amar o nosso próximo e a Deus em primeiro lugar. Amém. Glória a Deus. Lindo, lindo texto. Nossa, incrível. O que mais que... Pode falar. Sou eu. Eu ia comentar, na verdade, sobre os parágrafos anteriores que estão falando, né, de que é muito importante termos ciência desse princípio que até a moça acabou de falar, de enquanto servos de Deus mesmo, tem que entender esse princípio de dar sem nada, receber nada em troca. É o princípio da graça de Deus. A graça de Deus é dada de graça, é dada sem merecermos, é dada sem, muitas das vezes, nem sequer pedirmos, mas recebemos. Somos salvos, estamos tendo a oportunidade de desfrutar de tudo isso. E devolver 10% é o básico. Deveríamos ser muito mais gratos, de verdade. Então, quando o título em si é Lições sobre Economia, vem falando sobre economia, mas vem falando sobre coisas muito maiores. Se você sabe economizar o seu dinheiro, se você sabe reter, se você sabe dispor para outras pessoas, você forma um caráter muito importante para a sua vida, em vários aspectos. A economia, ela precede, tanto homem como mulher, princípios de casamento, princípios de sabedoria individual, de mordomia a Deus. Se nós sabemos agir com sabedoria enquanto a isso, com certeza vamos ser melhores adoradores, vamos ser bons esposos, vamos ser boas esposas, vamos saber, na hora futuramente, quando chegar outros momentos em nossas vidas, vamos saber reagir, principalmente pela economia, como gerir uma casa, como gerir as coisas que eu tenho que fazer. Ora, a vida no campo não vai ser simples.
quando tivemos que só nos sustentar pelas frutas das nossas mãos, pela terra, devemos saber economizar, devemos Exato. saber repartir, orientar. O princípio de economia, ele vem distribuir outros princípios que temos que ter muito firme na nossa vida. E isso começa cedo. Não começa apenas agora que somos jovens. Deve começar desde que somos crianças. Aprender, vamos trabalhar, vamos ter que dividir, vamos ter que compartilhar uma vida com outras pessoas, não só com uma pessoa que a gente vai conhecer para nosso futuro. O princípio de economia são lições muito valiosas para toda a vida. É isso. Muito bom. Benção. Deixa eu continuar a ler aqui então. E aí, quem quiser falar, fala depois junto com esses textos. Tá bom? Muitas coisas boas, né? Vocês estão vendo aí. Aqui diz assim: todo leal e abnegado, obreiro de Deus está disposto a gastar e ser gasto por amor aos outros. Olha que coisa linda. A gastar e a ser gasto. Interessante, né? Cristo diz: quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida nesse mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Isso é fantástico, né? Numa frase, Cristo consegue colocar todo esse tema aqui, né, em xeque aqui, né? Queridos, se apegar à própria vida, o foco no eu, desvia da vida verdadeira. Satanás é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele diz para o homem caído: você será muito feliz pensando em si mesmo, juntando para si mesmo, comprando, gastando, comendo, bebendo, vendo filmes, vídeos inúteis. Você vai rir, você vai achar que é muito bom. E depois, quando você está sozinho, vem aquele vazio que só pode ser preenchido por Cristo e sua obra. Aqui diz assim, ó: através de diligentes e atenciosos esforços para ajudar onde há necessidade de auxílio, o verdadeiro cristão mostra seu amor a Deus e aos semelhantes. Poderá perder a vida no serviço, mas quando Cristo vier para recolher as suas joias, há de encontrá-la outra vez. Eles têm um livro que eu gosto muito dele. Esse livro se chama Heróis da Fé. Você tem também em vídeo esse livro. Não é bem em vídeo, é em áudio. No site de vídeos, mas você tem em áudio. São 20 homens. A história de 20 homens. É um dos livros que eu mais gosto, amo. E lá conta a história de 20 homens que fizeram isso. Eles perderam, entre aspas, porque eles ganharam, né? Mas eles se doaram ao máximo. Um deles que eu gosto muito, eu sempre falo aqui para os meus filhos, é Charles Spurgeon, né? Desde muito jovem, queridos, ele assumiu ele virou pastor com 17 anos. Assumiu um povo todo. Então, era um jovem que desde cedo fazia sermões, orava muito, visitava. E você não precisa, jovem, ser pastor. Você não precisa ter um nome, ter um cargo. Você é livre. Você tem faculdades físicas, mentais e espirituais para ser uma bênção. Uma bênção aonde você está. Você pode ser uma bênção. Entenderam? Então, esses jovens que eu li, né, sobre eles, assim, eles se doaram e eles só tiveram bênçãos, muitas lutas, mas com muitas bênçãos. E aqui diz a última parte, né? Os meios usados para abençoar a outros trarão recompensa. Riquezas bem empregadas realizarão muito bem. Já dizia José, né? Ali no livro de Gênesis, capítulo 41, José, quando ele está interpretando o sonho de Faraó, ele diz assim, né? Verso 33.
Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Rapaz, o Faraó ficou assim, ó, queixa caído. Falou, ué, esse era um preso mesmo? Um sábio desse? Que sabe lidar com economia. Entenderam? José aqui, claro, já tinha seus 30 anos. Lembra do lóbulo? 30 anos. Pois é, 30 anos. Aqui ele estava pronto. E aqui, o próprio líder da maior nação da época, e eram inteligentíssimos, viu? Ele viu naquele jovem algo diferente, algo muito sábio, algo de cálculo, o cálculo básico. Eu estou falando que você tem que saber raiz, né, física quântica, não, mas o básico, queridos, o básico de guardar, saber usar, saber doar, ter para compartilhar, né? O mundo fala para você só ter. Deus fala, tenha sim, não é pecado ter. Cuidado. Cristo falou que seria difícil um rico, né, entrar no céu, mas não que seria impossível, né? Existiram ricos na Bíblia. É claro que você vai ser mais tentado, mas você pode ser sim, e pode ser uma grande bênção, como outros foram, né? Aqui diz assim, aqueles que seguem, a última parte aqui, eu abro aí para vocês, tá? Aqueles que seguem o plano de vida de Cristo verão nas cortes de Deus aqueles pelos quais trabalharam e se sacrificaram na terra. Os redimidos com coração grato se lembrarão daqueles que serviram de instrumento em sua... O céu será precioso para os que foram fiéis na obra de salvação de almas. Queridos, para abrir aí, quero que você entenda uma coisa. Quando chegar aquele dia, os seus cursos, o seu carro, a sua casa, dinheiro, seu boné, a sua calça, a sua saia, o seu... Nada disso valerá, nada. No céu, nós só teremos nós mesmos, se você e eu formos salvos, tá? Nós mesmos. E as almas a quem nós levamos até Cristo. Só isso, mais nada. Zero, nada. Mais nada. Lá não vai ter você que... Não. Cadê as almas? Cadê as almas? É só isso. Então, vale muito. É um investimento que vai ter muito retorno. Juros. Viu? A inflação vai ser benéfica para ti. Isso é investir o seu tempo, seu dinheiro, seu talento, seu corpo, sua casa, seus filhos. Treinem eles quando vocês tiverem, se der tempo, não sei. Né? Vocês são jovens, às vezes eu acho que eu estou falando para... Vocês são jovens, né? Mas se der tempo de vocês terem filhos, ensaiem seus filhos, treinem eles. Desde bebezinho. Você vai ser servo de Deus. Você vai finalizar essa obra. Cristo vai vir, porque você fez o que você pôde. Queridos, Jesus já era para ter vindo, não veio. Que geração que vai ver Cristo sem passar pela morte? Eu fico feliz de fazer parte desse grupo. Mas que, queridos, nós precisamos andar uma segunda milha, até uma terceira milha, até uma quarta milha, e não, temos que dar o nosso máximo e muito mais do que o nosso máximo. Então, entendam a economia como um todo, para vocês utilizarem os seus dons, o seu tempo, os seus talentos para a obra de Deus.
Amém? Alguém quer falar aí? Enzo, me ajuda com as mãozinhas. Aqui, ó. Tá vendo uma mãozinha aqui? É da... Eu não tô vendo o nome aqui. Agora eu vou ver, porque eu abri. É a Helena. Helena, pode falar. Bom, boa noite, primeiramente, a todo mundo. Depois de estudando esse texto aqui, me fez lembrar de José, como citaram aqui, da economia, gerenciamento que ele prestou lá no Egito. Podemos ver que isso não foi só lá que ele aprendeu isso em casa, a gerenciar as ovelhas do pai, a como lidar com as coisas, vemos que isso ele levou de casa. Um outro texto que me veio à mente foi Levíticos 22, 23. Vou até só olhar aqui se eu anotei certo. 23, 22. Que vai falar sobre a questão do uso da terra, do cultivo, e Deus vai estar falando que quando você colher aquilo que você plantou, para você deixar na terra para que a viúva, as pessoas mais pobres pudessem colher também esse plantio, podemos dizer. Isso estava dentro da base da economia de Israel. Vemos que até mesmo ao fundar Israel, Deus colocou na sua lei o princípio de abnegação e de compartilhamento. Era como se fosse um comunismo benéfico, né? Porque você tinha o seu, mas também deixava para o próximo. Era um bem comum, isso que eu quero dizer. E eu quero compartilhar um texto aqui que me veio à mente ao estudar tudo isso, que está em Salmos 90, verso 12, que vai fechar tudo isso que nós vimos aqui. Vai falar que ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. E que a nossa oração possa ser essa, que Deus nos ensine e também possamos aprender com os nossos pais, com os mais velhos, que possamos contar os nossos dias, o nosso tempo, o nosso dinheiro, como gerenciar a nossa vida de forma geral, o que nós estamos aprendendo, assim, quem está estudando na faculdade, a como gerenciar o seu emprego, que nós possamos alcançar um coração sábio pela graça de Deus. Amém. Helena, é benção, né, você ter falado dessa parte aí, porque se não fosse essa lei de Deus, de quem plantasse, deixasse um pouco para os mais pobres, nós não teríamos a história de Ruth e de Boaz. Consequentemente, não teríamos Davi, nem mesmo a descendência de Cristo. Olha só que coisa séria. Bonito isso. Caio e depois o Enzo. Não, um pequeno comentário, né? A respeito disso tudo que a gente falou e também o que a Alice tinha falado antes. Que esse tema que a gente está estudando é muito importante, né? Porque a gente aprendendo sobre economia, a gente aprende sobre muitas coisas. A gente vê que a abnegação, a simplicidade, o amor ao próximo, o amor a Cristo, é a causa do evangelho, é a pregação, é o espírito de missão, é o casamento, é você administrar uma casa, entendeu? São várias coisas, várias coisas. E realmente é muito importante a gente estudar isso, né? Porque na Bíblia diz, né, 1 Timóteo 6,10, diz lá que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, uma coisa que é a raiz para várias coisas ruins não deve ser negligenciado no nosso estudo, né? Da nossa atenção. Então, que a gente possa buscar sabedoria em Deus, né? Para que a gente tenha sabedoria em administrar bem o dinheiro, administrar bem os nossos bens que foram emprestados por Deus a gente, né? E que, através disso, a gente possa criar uma raiz para coisas boas, né? Isso aí, Caio. E assim, vocês são jovens, vocês não têm filhos ainda, não têm, talvez, muitas contas, né? Então, fica a dica aí.
Separou o dízimo, separou a oferta, separa outros 10% e guarda. Guarda. Faça disso uma regra, uma lei, né? Eu guardei durante alguns anos R$ 50 por mês. E depois juntou 6.000. Olha só. Que bênção, né? Não foi muito. Nossa, 6.000 hoje em dia não é quase nada, né? Mas ajudou, né? Já não é zero. Então, fica a dica aí, jovens. Façam disso uma regra. Enzo, pode falar. Eu também acho que essa parte da administração é uma coisa que falta muito, tanto na educação do país, né, para quem estuda em escolas, e mesmo para quem estuda em casa. Essa parte é muito negligenciada e é uma das mais importantes, né? Porque a pessoa vai sair para a vida mesmo e ela não sabe mexer vamos dizer, em nada, não sabe economizar e vai vindo todos os pecados que vêm, né? Pecados capitais, a luxúria, e vai indo, vai gastando, até que não tem nada. A gente pode até lembrar da história do jovem rico, né? Não, do jovem rico não, me perdoa, do filho pródigo. Mesma coisa. E também, como já foi comentado, ver nossos pais, né? Principalmente a gente que é jovem, aprender com nossos pais, né? E os pioneiros. Eu fico impressionado ver aquelas pessoas, vamos pegar o exemplo de Tiago White. Ele trabalhou a vida inteira, ele cortava lenha, recebia centavos por dia, e foi ver, não é que eles tinham uma vida boa, mas eles conseguiam viver. Então, e o trabalho também é uma coisa que revigora, né? Para mim, se eu não estiver trabalhando, sei lá, às vezes já é um pouco estranho, né? Porque a gente precisa ser útil em alguma coisa. E também complementando o que a Helena disse, da parte da comunidade, né? A gente vê a instituição de Deus como ela falou do comunismo ali, e é um pouco parecido, só que no plano de Deus, a gente doa por nós mesmos, não é ele que tira da gente, é obrigado a dar uma parte para ele e depois é dividido em todos, né? A gente pode ver exemplo de uma das colônias americanas, que toda a plantação era dirigida por uma pessoa e depois era repassado para todo mundo, né? Então eu plantava, vamos dizer, daí o Caio plantava a plantação dele lá de milho, eu de batata, então toda a minha batata, todo o milho ia para um armazém especial, e uma pessoa que cuidava do armazém distribuía para todo mundo, né? Acabou que mais da metade morreu de fome. E, na verdade, o que Deus quer é que a gente como pessoa, não como obrigação, doe, né? Doe por amor e não por obrigação. E é uma das coisas que a gente tem que cuidar muito, né? Porque nosso coração é muito egoísta, a gente pode pensar, não, eu trabalhei demais por isso, né? Eu recebi esse dinheiro porque eu trabalhei. Mas pensar que Deus é o doador de tudo, e quando, não que a gente vá doar com o intuito de ser egoísta e receber, mas quando mais a gente dá, mais a gente recebe. Às vezes não é no material, né? E talvez nem seja aqui na Terra, mas a recompensa celeste vai vir. Então, Amém. Amém. é uma História coisa maravilhosa. interessante, viu? Essa história aí. Não tinha lido ainda, não. O Chaves? Rapidamente, comentar algo sobre a questão aí da economia, né? Claro que nossa economia tem a ver com administrar, com gerir, com toda essa questão de nós termos sabedoria do céu para administrar tudo que nós temos, seja o tempo, o talento, a saúde, né? Nossas energias. Eu acho muito interessante porque eu não sei vocês, mas eu sou um apaixonado pelo tema do santuário. E eu acho incrível como você pode ensinar diversos temas e diversas coisas da vida com o tema do santuário, com os princípios que tem ali nele. E, inclusive, eu tenho um estudo sobre, por exemplo, como um estudo sobre finanças baseado no santuário. E aí eu quero só dar uma faísquinha aqui para vocês. Qual que é o primeiro móvel do santuário? Qual que é o primeiro móvel lá que a gente vê? O altar. É o altar. Qual é o princípio principal que tem no altar?
Sacrifício. É aí que começa. Olha onde começa a economia. Sacrifício. Ah, mas eu queria tanto aquele sapato. Sacrifício. Ah, mas eu queria tanto comer aquele docinho. Sacrifício. Então, abnegação, sacrifício já começa logo ali, ó, no pé do altar. Então, é muito interessante. Então, temos Muito que bom. aprender como Cristo, a nos sacrificar. O Jabes é um, pessoal, amante do santuário. Ele vende aí algumas réplicas muito bem feitas. Então, peguem aí o número dele. Uma benção, Jabes. Obrigado, viu? Legal. Enzo, eu acho que não tem mais nenhuma mãozinha. Pelo menos que eu esteja... Comentário mesmo. Mas alguém teria, pessoal? Ver. É um maravilhoso que tão profundo. Mais algum comentário? Na verdade, eu teria um, já pegando um gancho do que o tio Leonardo falou, que é a parte dos dízimos, né? Ele deu um toque ali também. Desde pequeno, meus pais falam... na verdade, meus pais sempre falaram que os 10%, mais a oferta, né? Que depende do que o seu coração quiser dar, eles são sagrados, a gente não toca. Então, cada vez que a gente receber uma quantia de dinheiro, não importa quanto for, a primeira coisa que a gente tira sempre é para Deus, né? Deus em primeiro lugar em tudo e sempre. Desse mesmo jeito, se a gente colocar em primeiro lugar na nossa vida, como diz o texto bíblico, né? Todas as coisas serão acrescentadas. E eu acho maravilhoso isso, porque o dízimo não é uma coisa, vamos dizer, que Ellen White inventou, né? A gente pode pegar desde o tempo de Abraão, que a Bíblia fala em Gênesis que Abraão doou o dízimo, né? E ver quem era Abraão. Por pensar assim, Abraão foi um dos homens mais ricos da época, né? E homem abençoado. Ele vai falar que ele tinha contato direto com os anjos. E ver que está tudo interligado, né? Essa parte do dinheiro, que é uma coisa sagrada, né? Porque com ele a gente pode trazer tanto o bem quanto o mal. Era rico, né, Enzo? Abraão era rico. Rico. Ele tinha 1000 pessoas na casa dele, debaixo do mando dele, né? Então... Sim. E ele vai ser lá no céu, né? E por causa dele, todos nós seremos abençoados. Com certeza. Ver que o dinheiro não é um empecilho, né? Exatamente. No céu. Mas algum mais comentário, pessoal? A gente já pode finalizar, então. Se o tio não tiver mais nada a falar. Eu já... Bom, eu gostaria. Posso? Pode falar. Fala aí. Então, já que estão insistindo, meu coração fica constrangido. Mas eu confesso que, bom, para quem não me conhece, eu sou médico. Acabei de me formar 1 ano atrás. E agora que eu entrei num programa do estado do meu país, que é o Peru, e o estado manda os médicos recém-formados para o interior do país. Comunidades em extrema pobreza, não tem nem luz nem água, é muito triste. E eu fico me perguntando todos esses dias, ainda não escolhi o lugar, mas até então, né, até agora, eu tenho, pela graça de Deus, administrado, acho que bem, os recursos, mas agora é diferente, porque eu vou começar a receber um salário de médico, né? Eu não sei quanto ganha um médico lá, mas em geral, um médico ganha geralmente proporcionalmente mais, né? Mas eu fico às vezes preocupado porque é certo que Deus vai pedir-nos contas, né, de tudo aquilo que nos traz alguma vantagem sobre qualquer outra pessoa, né? E eu peço assim que vocês orarem por mim para que Deus me ajude a usar os seus recursos, não só os econômicos, né, mas os minhas faculdades para ajudar essas pessoas que tanto necessitam, né? Amém, Christian. Isso é uma bênção, né? Médico nesse tempo do fim. Isso é uma bênção, sim. Enzo, como é que a gente faz aqui? A gente
encerra, a gente ora. Pode orar então pra gente. Posso, então? Juntos. Obrigado, viu, Enzo, por essa bênção. Eu que agradeço. Muito bom, muito bom. A gente se sente até mais jovenzinha, né? Você vê como é que é? Brincadeira, pessoal. Mas orem por nós. A gente vai estar agora em julho, lá em Minas, Serra do Cipó. Que o nosso Deus use os dons, tanto nossos quanto dos outros, para que essa obra cresça, né? Tá bom, queridos? Então, vamos fazer uma prece, então? Querido Pai, querido Deus, nós somos gratos a Ti por nos conceder tantas bênçãos, Pai. O Senhor deu a cada um, Pai, talentos. O Senhor deu a cada um tesouros. Temos o nosso tempo e o nosso templo, que é o nosso corpo. Senhor, mas nós queremos dedicá-los a Ti. Tudo vem de Tuas mãos, Pai. E nós voltamos para Ti. Então, nós imploramos a Ti a Tua bênção, nós suplicamos o Teu Espírito para que nos convença do pecado, que é o pecado de gastar com besteira o nosso tempo, os nossos dons. Que o Senhor nos também convença da justiça, que é aquilo que é certo de usar da melhor forma, e nos convença também, ó Deus, do juízo, aonde lá o Senhor pedirá conta de cada dom, de cada bênção. Eu rogo por esse grupo de jovens, Pai, eu anseio com todas as minhas forças ver o Senhor voltar. Use cada jovem desse, Pai. Por favor, dê a eles a Tua graça, que eles possam receber para a Tua chuva e finalizar essa obra. Eu peço a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos tirar uma fotinha então, pessoal. Não sei quem conseguiria tirar pra gente. Ali no PC para tirar.